Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, a partir das 19 horas. Boa noite, querido ouvinte. Aqui, mais uma vez, é o irmão Uilan e quero desejar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, para o meu irmão Igor e Caleb, que estão aqui comigo na rádio, estão fazendo esse programa juntamente comigo. Que bênção, que maravilha estar do lado desses irmãos queridos. Quero mandar um alô, um abraço para o meu colega de trabalho, Luiz Magno. Ele disse: eu vou ouvir. Que bênção, que Deus te abençoe, que você seja impactado com a palavra de Deus. Quero mandar um abraço também para toda a minha família, para minha mãe, minhas tias, minha prima. Que Deus abençoe. E um abraço para todos os irmãos da igreja a qual faço parte, a Igreja Batista Conservadora, e aos meus pastores, Arlan e Arlen. Querido ouvinte, hoje eu estarei pregando o Salmo 7 em duas partes. A primeira parte será hoje, eu pregarei do versículo 1 ao 9, então estarei lendo apenas o versículo 1 ao 9, porque o Salmo 7 é composto de 17 versículos, e eu quero aproveitar esse tempo que nós temos hoje para expor do verso 1 ao 9. E convido você a abrir a sua Bíblia e a deixar aberta e acompanhar a exposição desse Salmo 7. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor Deus meu, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, espezi no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga a mim, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Acabamos de ler do verso 1 ao 9, e na segunda-feira estaremos lendo o Salmo completo. Mas hoje nos concentraremos do verso 1 ao 9. O Salmo 7, apesar de ter uma data desconhecida de sua composição, parece pelas evidências internas que ele retrata a vida de Davi no privado, quando ele ainda nem era rei, mas quando Saul era o rei de Israel. Então, quando Davi ainda não era rei, mas estava ao lado de Saul, é que provavelmente esse salmo foi escrito. Antes de avançarmos, quero apresentar o esboço do Salmo 7. O salmo está intitulado como A Canção do Justo diante das falsas acusações. E o esboço da seguinte forma: primeiro, o apelo introdutório por livramento, verso 1 ao 2. Segundo, o protesto de sua inocência com relação às acusações levantadas contra ele, verso 3 ao 5. Terceiro,
a invocação a Deus para iniciar e realizar o seu julgamento, versos 6 ao 9. Quarto, a confiança no seu advogado e juiz, e o castigo dos não convertidos, verso 10 ao 13. Quinto, a predição da derrota dos ímpios, verso 14 ao 16. E sexto, o louvor final do justo por causa da justiça de Deus, verso 17. O Salmo 7 é um salmo de Davi. O salmo é chamado de Shigaion. A palavra ocorre mais uma vez apenas em Abacuque 3:1. Shigionot. Abacuque fala de acordo com Shigionot, do que podemos inferir que é um termo musical. O termo parece indicar uma música cantada com grande entusiasmo, com variações de sentimentos, variações de melodias, muda muito rapidamente, como veremos aqui nesse salmo. Então, como no título do Salmo 3, nós encontramos a sua razão no título do Salmo 7 também. No Salmo 3, o título é Salmo de Davi, quando ele fugia do seu filho Absalão. Mas no Salmo 7, Davi cantou essa canção, como diz o título, Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Cushi significa negro, se era nós não sabemos, mas por ele ser um benjamita, é óbvio ligá-lo a Saul, talvez um parente, mas possivelmente um daqueles que fazem parte de sua corte e queriam um favor, um benefício, ou talvez uma promoção do rei Saul. São só algumas possibilidades, porque nós não sabemos quem era Cushi e também não sabemos quando foi escrito esse salmo, mas as palavras de Cushi revelam essa canção, continham acusações falsas que afetaram Davi profundamente. E é possível que Cushi tenha caluniado Davi para Saul. Davi, em sua angústia, confia no Senhor e expressa sua confiança e também declara sua inocência diante do Senhor. Dessa forma, expressando a sua confiança na justiça de Deus, permite-lhe, no final do salmo, dar graças ao Senhor por causa da sua justiça. Irmãos, querido ouvinte, aqueles que são cristãos e me ouvem, nós somos acusados, caluniados constantemente. O povo de Deus é constantemente caluniado, ou seja, falam mal, falam coisas falsas, falam coisas que nós muitas vezes não tivemos culpa ou não fizemos, mas nós somos acusados constantemente pelas pessoas, pelo mundo ou pelo próprio diabo. Aliás, a palavra diabo significa acusador, caluniador. Então, ele é o nosso principal acusador, que tenta de todas as formas com seus agentes atacar, acusar e envergonhar o povo de Deus. Mas o que fazer diante de falsas acusações? Como reagir? Será que a nossa reação deve ser revidar? Pagar na mesma moeda? Com certeza não. Mas o que fazer? Como reagir? Aprenderemos através da experiência de Davi, através dessa canção que ele entoou ao Senhor, como lidar, como reagir diante de falsas acusações. Eu sei, é difícil quando as pessoas, o mundo, ou até mesmo o diabo, acusa a igreja, acusa o povo de Deus, acusa o cristão piedoso. É difícil, porque está lidando com a nossa reputação, com o nosso nome e principalmente com o nosso testemunho cristão. Porém, se sofremos perseguições por causa dos nossos pecados, nós devemos nos envergonhar, nos entristecer. E essa canção que Davi canta ao Senhor, esse salmo, não é para pessoas que estão sendo acusadas por algo que fez, mas são para cristãos que estão sendo acusados justamente por algo que não fez. Então, se sofremos perseguições por causa de sermos cristãos justos, tementes a Deus, por causa de Cristo, por causa do Evangelho ou por causa da justiça, Jesus nos dá um encorajamento. Ele nos dá palavras para nos alegrar diante de perseguições e acusações.
Em Mateus 5, 10 ao 12, ele diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E uma vez que a perseguição, as acusações não se cessarão enquanto o povo de Deus, enquanto o cristão estiver aqui no mundo, o que devemos fazer? Como devemos lidar com tais acusadores e acusações? Como reagir? Devemos aprender a lidar corretamente. E esse salmo nos ensinará a como lidar com falsas acusações. Mas me permita uma pergunta, querido ouvinte, cristão que me ouve. Você já foi acusado por algo que não fez? Eu já fui. Dói, machuca, é difícil. Mas Davi, com essa canção, vai nos ensinar como lidar, como reagir. Então Davi começa o salmo com um apelo introdutório por livramento. Verso 1 e 2, acompanhe. Leia: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo que me livre. Davi inicia o seu salmo da melhor forma possível. Ele inicia o seu salmo de forma solene, para depois fazer os pedidos que se seguem. Davi inicia dizendo: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Uma outra tradução diz: Senhor, Deus meu, em ti ponho, em ti confio, ou em ti ponho a minha confiança. Davi inicia da melhor forma, porque ele precisa ter essa confiança em Deus para fazer os pedidos que se seguem e apresentar a Deus a sua inocência. Então ele inicia com o nome pessoal, o nome do Deus da aliança: Senhor, Deus meu, por causa de uma aliança especial que ele fez comigo. O Pai é nosso, mas é também o meu Pai, por causa de uma aliança que ele fez comigo. Então Senhor, Deus meu, em ti confio, em ti ponho a minha confiança. O verbo no hebraico nos diz que esse em ti confio, ou em ti ponho a minha confiança, apesar de estar no passado no hebraico, denota uma confiança contínua, não significando que Davi agora estava confiando em Deus por causa dessas acusações, mas significa que agora e em todos os momentos da vida dele, a sua confiança estava em Deus. Em Deus ele confiava, em Deus a sua fé estava alicerçada, não só agora, mas em todos os momentos. E é essa confiança que faz ele dizer: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Note, irmãos, que Davi no primeiro verso relata um grupo de perseguidores, todos os que me perseguem, e no verso 2 ele relata apenas um. A melhor tradução seria: para que ele, como leão. Então Davi fala de um grupo de pessoas no verso 1, e no verso 2 ele fala de um como se fosse o encabeçador, o organizador de toda essa perseguição. Pode ser Cuxi, ou pode ser o próprio Saul, que é o encabeçador dessa perseguição. Então, com confiança, ele pede ao Senhor: salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele, Cuxi ou Saul, como leão, não me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi no verso 2 mostra que o seu inimigo é feroz, que seu inimigo é como um leão, que seu inimigo, se pegá-lo, alcançá-lo, não vai ter dó, não vai ter piedade. Assim como o leão, quando pega a sua caça, a sua presa, ele não tem dó, não tem piedade, ele arrebata, ele destrói, ele despedaça.
como utiliza a linguagem do Salmo aqui. Ele despedaça, ou seja, ele quebra os ossos, ele lança no chão e quebra cada osso daquele animal. Mas Davi, ele já teve experiências com ursos, com leões, quando ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas e já matou ursos, enfrentou leões. Mas ele está dizendo que seu inimigo aqui é tão feroz que ninguém, nem mesmo ele, poderia se livrar de suas mãos se ele o pegasse. Então é por isso que a confiança dele estava em Deus, porque ninguém poderia salvá-lo, ninguém poderia livrá-lo. Ele não poderia, muitas vezes, confiar em outras pessoas, em nações vizinhas, príncipes que ele tinha parceria. Ele não poderia nem confiar naqueles que estavam na corte de Saul, porque os homens, juntamente com esse Cuxi, acusaram Davi para Saul. Então Davi está dizendo: ninguém pode me livrar, se caso o meu adversário, que é como um leão, me pegar. Ele vai me arrebatar, ele vai me despedaçar, e não vai haver ninguém que me livre. Por isso, eu disse para os irmãos que Davi inicia o Salmo 7 da melhor forma: Senhor, Deus meu, aquele que me chamou, aquele que eu tenho uma aliança, aquele que eu tenho um pacto, em ti confio, em ti ponho a minha confiança, porque só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me proteger das garras desse inimigo que é como um leão feroz, que não tem dó, não tem piedade das suas caças, da sua presa. Irmãos, Davi pede para que Deus o salve, o livre, porque só o Senhor poderia fazer isso. Diante de falsas acusações que se levantam contra ele não teria apoio de ninguém, ele não tinha apoio de ninguém para o defender, para o proteger, mas o Senhor pode, e poderia, e fez com que Davi triunfasse sobre essas falsas acusações, porque a confiança de Davi estava em Deus. A primeira lição que aprendemos aqui, diante das falsas acusações, é que devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. 1 Pedro 5,8 nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A mesma figura que Davi utiliza para o seu inimigo é utilizada para o nosso arqui-inimigo, o diabo. Ele é como um leão que fica em derredor, fica observando a sua caça, buscando alguém para tragar, para devorar, para destruir. E se nós cairmos nas mãos do nosso adversário, quem nos livrará, irmãos? Quem irá nos salvar? Somente Deus. Nós temos que pôr a nossa confiança diante de Deus, porque as pessoas, o mundo ou o diabo nos acusam, levantam acusações falsas sobre nós, falam coisas que nós não fizemos, mas diante dessas falsas acusações, devemos confiar em Deus, porque só Deus pode nos livrar do nosso maior acusador. Só Deus pode nos livrar dessas falsas acusações. Só Deus pode nos livrar para que o nosso nome, para que a nossa reputação, para que o nosso testemunho venha estar protegidos, bem intactos, firmes, e para que ninguém venha destruir, envergonhar, manchar o testemunho do povo de Deus. E se falar mesmo assim, a nossa confiança estará em Deus. Após ele declarar essa confiança no Senhor e pedir para que o Senhor salve, o livre, no verso 3 ao 5, ele vai fazer um protesto de sua inocência diante dessas falsas acusações que se levantaram contra ele. Mas antes, eu quero convidar os irmãos a ler um texto agora comigo. Eu vou ler apenas 1 Samuel 24, do 1 ao 15, mas depois você pode ler o capítulo 24 completo. Vamos ler esse texto para que os irmãos se contextualizem e entendam melhor o porquê Davi faz um protesto sobre a sua inocência. Lemos assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens.
nas faldas das penhas das cabras monteses, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados nos mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu adversário, o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Grave isso. Ele cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andes à caça da minha vida para m'atirares. Julga-me o Senhor entre mim e ti, e vinga-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após quem sai o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Davi mostra para o próprio Saul, querido ouvinte, que ele é inocente, que aquelas falsas acusações eram infundadas, não eram verdadeiras. Aquele Cuxi, que é mencionado aqui nesse salmo, no título, ele queria algum favor, algum benefício, alguma promoção do rei, e ele estava levantando falsas acusações contra Davi. Mas agora, Davi vai fazer um protesto de sua inocência contra essas falsas acusações, e inicia mais uma vez no verso 3, de forma solene, para a sinceridade, a verdade, que ele vai falar a partir de agora. Olha o verso 3 ao 5, ele diz: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu te poupei. Aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Davi começa solenemente a fazer um protesto de sua inocência diante de Deus. Se eu fiz isso, se eu fiz o que estão me acusando, Davi diz isso porque essas falsas acusações já estavam sendo disparadas para muitas pessoas. Se eu fiz isso, se eu fiz o que estão me culpando, ele nem precisou, nesse salmo aqui, relatar com grandes detalhes, porque era algo que todos já estavam sabendo. Eram falsas acusações que haviam sido espalhados pelo povo. Se eu fiz isso, de que me culpam? Se nas minhas mãos há iniquidade, como notamos ao ler 1 Samuel 24, do 1 ao 15. Davi apenas cortou a orla do manto de Saul para provar que ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez para provar para Saul que ele estava entregue nas mãos de Davi,
e Davi poderia tirar a vida de Saul, mas ele está dizendo, se nas minhas mãos há iniquidade. Davi está argumentando sobre a sua inocência. Em outras palavras, ele está dizendo, nas minhas mãos não há esse crime. Nas minhas mãos não há essa violência. Nas minhas mãos não há sangue. Eu não matei Saul. Eu não fiz essa maldade contra o ungido do Senhor, a qual ele chama até de pai e Senhor. Davi respeitava muito Saul e disse, como lemos no contexto, que não tocaria, não colocaria a mão no ungido do Senhor. E por várias vezes ele fala que a mão dele não tocaria ou não seria contra o rei Saul. No texto, ele diz, eu não fiz isso. A minha mão não está contra ti. Eu não fiz essa maldade. Nas mãos de Davi havia apenas a orla do manto, mas não crime, mas não violência, mas não morte. Então Davi continua no verso 4. Se paguei com mal a quem estava em paz comigo. Pelo contrário, Davi fez o bem a Saul. Quem estava fazendo o mal era Saul a Davi, mas Davi estava fazendo o bem. Ele não estava pagando com mal a quem estava em paz com ele. E o texto continua dizendo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, o próprio Saul, que estava caçando, oprimindo e perseguindo Davi, ele poupou. Mas Davi poupou a vida de Saul. Ele teve pelo menos 2 oportunidades de tirar a vida de Saul. Na caverna de Adulão e nesse acampamento ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E até os seus soldados que estavam com ele queria que Davi fizesse isso, mas ele não fez. Ele não ousaria tocar no ungido do Senhor. Davi está argumentando, Davi está apresentando a sua inocência diante de Deus. Ele está apresentando provas de que, de fato, ele era inocente. E Davi estava disposto a pagar o preço, se caso ele fosse culpado dessas acusações. Se eu fiz, se nas minhas mãos, se paguei o mal por 3 vezes. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou inocente. Mas se isso aqui que eles estão me acusando é de fato verdadeiro, olha o verso 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espeze no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu estou disposto a sofrer as consequências dos meus atos. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a ser entregue nas mãos do meu adversário. E ele pode fazer o que quiser comigo, se eu sou culpado de tais acusações. Irmãos, querido ouvinte, que coisa tremenda, grandiosa. Não é para qualquer pessoa falar palavras como essas. Não é para qualquer pessoa estar disposta a sofrer as consequências, se de fato ela fez o que as pessoas o acusavam. É por isso que no verso 1, no início, Davi põe a sua confiança em Deus, porque ele vai apresentar a sua inocência diante de Deus, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que sonda os corações. Então, Davi não poderia apresentar diante de Deus uma inocência falsa. Davi não poderia apresentar diante de Deus a sua inocência se ele tivesse alguma culpa, alguma parcela de culpa em tais acusações. É por isso que ele vai ao Senhor com confiança, sabendo que ele era inocente, mas ele estava disposto a pagar o preço se caso ele não fosse inocente. Amados, será que nós estamos dispostos a pagar o preço? A sofrer as consequências por tais acusações, se elas de fato forem verdadeiras contra nós? Se você, querido ouvinte, enganou, se você mentiu, se você roubou de alguma forma da sua empresa, se você fez alguma coisa que prejudicou alguém e pessoas chegam na sua porta com acusações verdadeiras contra você, você estaria disposto a sofrer as consequências? Você estaria disposto a pagar o preço? A arcar com prejuízo? Mas Davi, com confiança de que é inocente,
com confiança de que o Senhor estava com ele e que é um Deus que julga retamente, ele apresenta diante do Senhor: se eu fiz isso, eu pago. Se eu fiz isso, eu estou disposto a sofrer. Que o inimigo me persiga, me alcance, me arrebate como um leão e espezinhe no chão a minha vida. O inimigo pode me lançar no pó, como fazia um guerreiro quando vencia as batalhas. Ele lançava os seus inimigos no chão, espezinhava, passava por cima com cavalos, ou até mesmo pisoteando o seu inimigo. E ele está disposto a sofrer isso, e também a que a sua glória, a sua reputação, o seu nome seja lançado no pó. Querido ouvinte, sabe o que Davi está dizendo? Eu quero ser morto, se eu for culpado, e eu quero que o meu nome, a minha glória, a minha reputação, após eu ser morto, seja espalhado para todo mundo de que eu tinha culpa mesmo. Se eu sou culpado de tais acusações, se essas acusações são verdadeiras contra mim, eu quero que meu nome fique sujo. Eu quero que as pessoas me difamem, falem mal de mim mesmo, porque eu tive culpa em tais acusações. Davi estava disposto a pagar o preço. Que coisa profunda! Quem teria coragem disso? Mas só um inocente que tem confiança em Deus pode falar tais coisas. Mas Davi, como vimos, era inocente. E a partir do verso 6 ao 9, Davi vai fazer uma invocação a Deus para iniciar e realizar o seu julgamento. Olha o verso 6 ao 9. Vamos ler só o verso 6, que diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra as fúrias dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designar-te. Após Davi colocar sua confiança em Deus e fazer um protesto de sua inocência ao Senhor, ele pede para que o Senhor inicie e realize o seu julgamento. Só pode, irmãos, fazer tal pedido aquele que é inocente, aquele cujo coração não o acusa, aquele cuja confiança está em Deus. 1 João 3,21 diz: amados, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Então, o coração de Davi não o acusava. As acusações eram falsas contra ele. Então Davi, ele pede para que o Senhor inicie e realize o seu julgamento. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Davi utiliza palavras como se Deus estivesse insensível, inativo, como se Deus não estivesse olhando, vendo o que o salmista estava passando. Ele diz: levanta-te, Senhor, senta no seu tribunal, senta no seu trono da justiça. Senhor, realize esse julgamento. É isso que eu estou te pedindo. Sabemos que Deus está sempre no trono de justiça, mas aqui é um pedido do salmista para que Deus faça justiça. É essa a ideia, é esse pedido que Davi está fazendo. Ele está dizendo: será que o Senhor não está olhando para a minha causa? Será que o Senhor não está vendo que eu sou de fato inocente? Levanta-te, Senhor, na tua ira, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra as fúrias dos meus adversários. Davi está pedindo para que Deus mostre a sua grandeza, mostre que ele é maior do que a fúria dos seus adversários. Ele está pedindo para que Deus mostre que ele tem mais zelo pelo seu povo do que os adversários têm para destruir o seu povo. Senhor, mostre a tua grandeza e desperta-te em meu favor. Mais uma vez, Davi utiliza palavras como se Deus estivesse dormindo. Desperta-te em meu favor, como se Deus estivesse desapercebido, não estivesse vendo que o salmista estava sofrendo por tais acusações. Mas ele diz: segundo o juízo que designar-te. É muito interessante isso, porque Davi não está pedindo para que Deus inicie e realize o seu julgamento com base no seu egoísmo, com base na vingança, com base
em seus pensamentos ou intenções impróprias, pecaminosas, mas com base naquilo que o Senhor designou, segundo o juízo que designar-te. O que Davi está pedindo é: Senhor, é isso mesmo que está na tua lei e na tua palavra. Foi o Senhor que designou o juízo. Foi o Senhor mesmo na tua palavra, na tua lei, que designou que os inimigos venham a padecer, venham a sofrer, venham a ser punidos. Então, o que eu estou pedindo está de acordo com a sua palavra. Eu não estou movido por uma vingança, mas eu estou sendo movido com base na tua vontade. Irmãos, diante de falsas acusações, nós devemos fazer petições, orações segundo a palavra de Deus. Nós não podemos ser movidos pela vingança. As pessoas estão me acusando, estão te acusando falsamente, mas não vá a Deus movido pela vingança, pelo ódio, pela ira, mas ore ao Senhor, peça ao Senhor que realize esse julgamento segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o juízo que ele designou. E ele continua dizendo no verso 7, reúna-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. É muito interessante essa linguagem que Davi utiliza, porque ao pedir para que o Senhor seja o seu juiz, para que o Senhor julgue a sua causa, ele está dizendo: quando o Senhor fizer justiça, quando o Senhor me inocentar, realizar esse julgamento, atender a minha causa, os povos se reunirão ao redor de ti, ou seja, os povos saberão quem tu és, os povos o conhecerão, os povos, as nações, os seus adoradores irão aumentar, porque eles irão ver que o Senhor é justo juiz, que o Senhor julga justamente e que o Senhor defende a causa do seu povo. Por isso que ele diz: e remonta-te sobre eles, e remonta-te sobre eles, e por sobre eles remonta-te às alturas, por sobre eles, ou seja, quando a multidão estiver reunida, quando as nações estiverem reunidas, volta-te à altura, volta-te para o lugar que é seu, volte para o seu trono, e as nações verão que o Senhor está no trono, julgando tudo, todas as coisas, julgando o mundo, julgando todas as pessoas, como ele relata no verso 8. Olha o verso 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Davi está dizendo: Senhor, o Senhor julga todos, o Senhor julga todas as nações, o Senhor julga todas as pessoas, nenhuma pessoa escapa do seu julgamento. Então, o que eu estou te pedindo, Senhor, já que o Senhor julga todos, julga-me, Senhor, julga a minha causa. Davi está dizendo: o Senhor julga de forma geral, mas o Senhor também julga de forma individual, particularmente, cada causa do seu povo. Então, já que o Senhor faz isso, julga a minha causa, julga-me segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Davi, querido ouvinte, não está dizendo que ele é impecável. Davi não está dizendo que ele não tem falhas, que ele não tem erros. Davi está dizendo que, em relação a isso que eles estão acusando, ele se encontrava reto, ele se encontrava íntegro. Então, julga a minha causa. E após o Senhor fazer esse julgamento, após o Senhor ver que entre mim e o meu inimigo, entre mim e Saul e Cuxi, eu sou inocente, olhar e ver que eu sou justo, íntegro, inocente, olha o verso 9, o que ele diz:
cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu, ó justo, vê que eu sou justo. Olha só, ele diz no verso 9, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu justo, pois sondas coração, a mente e o coração, ó justo Deus, após olhar e ver que eu sou inocente, após olhar e ver que a minha causa é nobre, é justa, e que o Senhor se apoia nessa causa, porque o Senhor é justo, e julga justamente, retamente, eu faço um pedido. Querido ouvinte, é o sentimento do salmista aqui, cesse a malícia dos ímpios, é a expressão do salmista, olha, eu sofri muito por causa dessas falsas acusações, eu fui muito prejudicado com essas falsas acusações. O que eu quero mesmo é que não apenas cesse a maldade que me fizeram, mas eu quero que cesse a malícia dos ímpios de forma geral. É como se os inimigos, como se Davi estivesse dizendo, eu não aguento mais tantas acusações, falsas acusações, eu não aguento mais sofrer injustamente, então cesse a malícia dos ímpios, acabe, ponha um fim à malícia dos ímpios, mas, olha o contraste, estabelece tu, o justo. O Senhor, faça isso agora. É um pedido de um piedoso, de um justo. Mas é bem verdade, irmãos, que essas palavras aqui se cumprirão naquele grande dia, onde Deus, um justo juiz, estará sentado no trono e vai fazer de fato com que a malícia dos ímpios se cesse completamente, terá um fim, mas aqueles que são justos, o Senhor vai estabelecer, o Senhor vai confirmar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sonda. Olha como ele finaliza o verso 9. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor sabe discernir entre o justo e o ímpio. O Senhor sabe discernir muito bem quem é justo e quem é ímpio, pois o Senhor conhece as intenções mais profundas do coração e da mente. A mente pode ser traduzida como rins, algo bem profundo. Entre a gordura, ali o Senhor até mesmo consegue discernir os pensamentos, os propósitos, os sentimentos dos ímpios e sabe discernir quem é justo e quem é ímpio. Então, Davi está dizendo, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai cessar a malícia dos ímpios, mas vai estabelecer o justo, porque o Senhor sabe, irmãos, quem é justo e quem é ímpio. As pessoas podem não ver, as pessoas podem não conhecer o coração, porque as pessoas só vê a aparência, mas Deus sonda o coração, o mais íntimo, o mais profundo das entranhas, e sabe discernir quem é justo e quem é ímpio. Eu quero parar por aqui hoje. Olha que profundo. Olha como o justo, o inocente, deve se aproximar de Deus. Nós aqui aprendemos até agora que devemos confiar em Deus, apresentar a nossa inocência e pedir para que Deus inicie o seu julgamento, julgando a nossa causa segundo a sua justiça.